Bom, para que a gente possa atuar no campo da educação ambiental ou de qualquer outro campo, é necessário a gente estabelecer o que a gente pretende fazer com um trabalho qualquer. Então, normalmente você tem que estabelecer os seus objetivos, um objetivo maior e objetivos mais específicos. Quando você tem os objetivos traçados, você precisa ter um método, porque o método só pode ser pensado em função do objetivo a ser atingido. E no caso da educação ambiental em específico, as metodologias são muito variadas, porque como a educação ambiental ela é de estrutura multidisciplinar, então qualquer profissão pode contribuir e atuar na educação ambiental. Daí isso, cada disciplina, por exemplo, biologia, medicina, turismo, cada disciplina do saber humano, do conhecimento humano, tem uma metodologia já estruturada, do qual é considerada como padrão para você poder ter os seus resultados validados. Então você tem que ter objetivos, métodos e resultados válidos em função da sua metodologia. Porque se alguém pretender fazer o mesmo trabalho que você e ter resultados similares, ele tem que usar a mesma metodologia. Então, é super importante que você tenha o seu objetivo e tenha o seu método, ou seja, como chegar a ele. Daí eu acho importante, para quem nunca pensou em que poderia dominar ou saber o mínimo, para propor uma proposta. Porque, por exemplo, você pode ter uma ideia. Bom, eu quero trabalhar de modo a gerar métodos de como você pode proteger, por exemplo, uma ave, ou proteger um ecossistema. Eu quero proteger o Pantanal. Então, você precisa ter métodos para isso. Porém, para você ter um método, você precisa ter uma ideia de proposta. Então, como é que eu vou apresentar uma proposta para alguém? Então, vamos supor que você tem uma ideia, queira desenvolvê-la. Então, você tem que chegar para quem possa pagar ou apoiar o seu projeto, a sua proposta. Você tem que ter um texto de modo a você expor o que você pretende fazer. Daí, então, além da metodologia, você tem que ter uma proposta. E como, então, fazer uma proposta? Eu elaborei, a partir de outros livros e obras que eu li, uma série de perguntas que vão nortear você, vão te dar um caminho de como você escrever uma proposta de um trabalho que você pretenda fazer. Então, vou ler aqui essas perguntas para facilitar o encaminhamento das suas ideias. Bom, então, são 13 perguntas. Primeiro, você precisa saber o que fazer. Então, você está buscando respostas ou soluções para alguma questão e você precisa, então, colocar claramente o que você pretende fazer. A segunda pergunta seria, por que fazer? Quer dizer, qual a justificativa de você fazer esse trabalho? Você precisa ter um porquê, você não pode pensar, eu preciso uma solução para uma questão e ele precisa ter uma justificativa, né? Eu tenho que justificar, não, eu quero fazer isso porque algo está me dando força, né? Me dando sustentação para eu fazer. Uma forma de você procurar justificativas é você buscar as políticas públicas, porque as políticas públicas são leis e elas dizem os caminhos importantes do que deve ser feito. Então, primeiro você tem que perguntar o que fazer e por que fazer. Depois você tem que responder a pergunta para que fazer. Quer dizer, qual a utilidade do que você pretende fazer. A quarta pergunta seria para quem? Então você precisa saber qual o público que se destina. Por exemplo, você pode trabalhar com pescadores ribeirinhos, você pode trabalhar com pescadores, você pode trabalhar com caçadores, você pode trabalhar com lixeiros, você pode trabalhar com qualquer público. O importante é que você saiba para qual público vai o seu trabalho. Depois você precisa pensar onde fazer.
qual vai ser o local que você vai estudar, onde estão sujeitos à sua pesquisa, quer dizer, o público. Depois, é importante você saber como fazer. Aí, nesse caso, você precisa aprender a metodologia que eu estava comentando no começo. Então, você precisa ter um método que seja válido para que você, então, para que seus resultados tenham validade científica. Outra pergunta seria com o quê? Muitas vezes você está sozinho e tem uma ideia que você considera brilhante e você precisa saber com o que você vai trabalhar. Então, se você não tem nada e precisa de ajuda, você tem que estabelecer, em princípio, o que você vai precisar, né? Você vai precisar computador, mesas. Então, é muito importante que, antes de tudo isso, você faça um levantamento bibliográfico para saber se alguém já teve uma ideia similar à sua, porque senão você pode estar, de certa forma, tentando reinventar a roda se ela já foi descoberta. Então, nesse momento é fundamental que você faça um levantamento bibliográfico e tem vários buscadores na internet que vão te ajudar a isso, base de dados, etc. Porque então, se você tiver um trabalho parecido com o seu, você então vai ver o tipo de equipamento, o tipo de materiais, por exemplo, material permanente, se é material de consumo, se tem serviços, e tudo isso você precisa conhecer. Depois, você precisa saber quando e quanto. Então, quando? Eu vou trabalhar 6 meses, eu vou trabalhar 3 meses, eu vou trabalhar 1 mês. O ideal é você fazer uma proposta de 12 meses, que dá um ano correto, sim, que você pode, no caso de você fazer trabalhos na natureza, tem as 4 estações do ano que elas precisam ser conhecidas e o trabalho precisa ser feito considerando essas 4 estações do ano, porque o que acontece no inverno pode não ocorrer no verão. Bom, então você tendo uma ideia de quando você vai fazer, cabe então você partir para a 9ª questão, que seria quanto. Então, essa parte de quanto é uma parte mais difícil e que você precisa ter auxílio de alguém que entenda um pouco de contabilidade. Então, é importante que você possa saber minimamente como orçar, como produzir orçamentos. Então, isso é uma fase que você não pode deixar de fazer e que vai ser muito necessário. Bom, depois dessa parte dos orçamentos, você precisa saber quem vai financiar, porque muitas vezes o seu sustento não permite que você desenvolva essa ideia que você teve. Então, você tem que procurar financiadores. E para cada financiador existe um modelo de como você fazer a proposta para eles. Então, por exemplo, tem firmas que financiam pesquisas mais biológicas, outras que financiam pesquisas mais sociológicas, mais humanistas. Então, você precisa ver qual deles, que financiadores estão financiando na área que você pensou, e você então precisa conhecer o que eles exigem para fazer uma proposta, que normalmente é respondendo essas perguntas que eu estou apresentando. Bom, depois de você ter então seu financiador, você precisa pensar, mas quem fará essa equipe comigo? Porque é impossível você pensar que uma pessoa vai conseguir dar conta de todas as questões da educação ambiental ou de qualquer área que seja. Você sempre vai precisar de uma equipe junto com você. Então, dependendo da questão que você vai abordar, você vai precisar, por exemplo, de advogados, ou de enfermeiros, ou de médicos, ou de biólogos, ou de oceanógrafos, ou de hidrólogos. Então, você precisa dimensionar que tipos de profissionais vão poder dar conta daquela demanda, daquela questão que você pretende abordar. Então, essa parte de capacitação da equipe é muito importante. Bom, depois você deve responder como avaliar o desempenho do seu projeto. Porque hoje em dia, quando você pede dinheiro a algum financiador, ele quer saber o que minimamente você pretende resolver, o que minimamente você pretende oferecer, disponibilizar para a sociedade. Então, você, por exemplo, vamos supor que você vai dar um curso de capacitação
para uma comunidade de, vamos supor, de 100 pessoas. Então você apresenta em como avaliar o seu projeto e considerá-lo com bom desempenho quando você capacitar 80 pessoas. Vamos supor que existem 100 e 20 não conseguirão terminar a capacitação ou não terão um bom rendimento. Então você coloca que capacitar 80 pessoas é uma meta a ser atingida. Então, isso é uma forma de fazer uma autoavaliação do seu projeto e dizer para o seu financiador as metas que você quer atingir. Outra questão importante é como você vai apresentar os resultados. Então, você conseguiu então realizar todo o seu projeto, porém, você tem resultados e você gostaria de apresentar esses resultados. Então é importante que você leve para essa comunidade que você trabalhou resultados e apresente para eles o que você conseguiu, até porque você pode obter resultados que não são um espelho da realidade que você trabalhou. Mas é importante também você levar, por exemplo, para as escolas locais e poder comunicar aos colegas, quer dizer, aqueles que pretendem trabalhar na área que você está atuando. Então é muito importante você realizar o que a gente chama de disseminação do conhecimento e aí então você vai procurar eventos que atuem na sua própria área de conhecimento que você abordou. Então é importante que você levante esses eventos para você evitar de apresentar os resultados num evento que não tenha muita importância. Então, você deve procurar, por exemplo, os sites, os sítios virtuais como do CNPq ou das fundações de amparo à pesquisa do Estado para você ver quais são os eventos que têm maior valor para a sociedade, para que você então comunique os seus resultados no evento que tenha um impacto regional e nacional, para que colegas que estejam fazendo os mesmos tipos de pesquisas possam conhecer o seu resultado e eventualmente convidarem para você ajudá-los a desenvolver outros trabalhos e vice-versa. Então é importante que você também não apresente mais de uma vez os seus resultados, porque isso é considerado multiplicação de resultados. Então, se você tem resultados novos, eles só podem ser apresentados uma vez. Você pode até apresentar de novo, parecido com isso que você fez, porém com outros resultados e com outro nome. Dessa maneira, então, você vai a um evento com outros colegas que vão conversar sobre você, ver o que pode ser melhorado, o que não pode. E daí, então, com base nesses resultados, você tem que elaborar um relatório para o seu financiador e partir para a publicação num periódico técnico ou num periódico científico, que é considerado a informação com maior qualidade. Então, você já apresentou nos eventos, você já aprendeu um pouco de tudo que é importante considerar e você, então, vai procurar comunicar os seus resultados num periódico de qualidade. Hoje em dia, no Brasil, existe uma classificação chamada Qualis. Então, tem periódicos Qualis A, Qualis B, Qualis A, B e C, sendo que C é muito ruim, é péssimo. Então, Qualis B é melhor, porém, se você conseguir publicar num periódico A, Qualis A é o melhor, porque isso vai te dar mais créditos para você, no outro ano, pedir novos recursos para realizar o seu trabalho. Então, quando você conseguir publicar os seus resultados num periódico Qualis A, você então certamente terá impacto nacional e regional e o seu trabalho será bastante reconhecido.